Fala Dev! Está procurando extensões para o seu VS Code para conseguir construir backends de uma forma mais fácil e tranquila? Deixa eu te mostrar as extensões que eu uso aqui, que eu tenho certeza que elas vão facilitar o seu dia a dia. Estou com o meu VS Code aberto e já vamos começar mostrando quais são as extensões que eu realmente uso. Ó, tá aqui meu projeto que eu estou trabalhando. Eu vou vir aqui em extensões e aí eu vou visualizar todas elas. Ok? Vamos começar pela última aqui, ó. Começar pela primeira já se tornou meio clichê. Então, a última é a Color Highlight. Ela vai destacar as cores para a gente nos nossos arquivos, sejam eles CSS ou algum outro. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar na prática, mesmo sendo um back-end que eu tenho aqui, eu vou criar um teste.css só para vocês darem uma olhada. Vou criar uma tag body, por exemplo, e vou colocar a color. Vamos chamar ela de CCC. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. E é justamente esse highlight na palavra que vai acontecer. Eu vou desativar a extensão para vocês entenderem o que está acontecendo. Vou vir aqui. Bom, não aconteceu nada, certo? Errado. Quando você desabilita a extensão, você precisa executar o Reload Window. Tecla F1 e é só escrever Reload Window ou recarregar janela se você tiver com ele em português. Dei um Reload Window, tá lá, a extensão foi desabilitada. Tá vendo que agora não tá mais aqui na letra a cor da minha... a cor que eu escolhi, né? Ó, vou voltar aqui. Vou habilitar novamente a extensão. Vamos voltar para cá, aqui, e dar um Enable. E se eu não me engano, lá, ó, já está a cor aqui com highlight. Deu para entender para que ela serve? Bom, se você é uma pessoa que mexe bastante no front-end ali e gostaria de ver uma cor de uma forma mais fácil e não só esse quadradinho aqui, muito provavelmente essa highlight vai te ajudar. A próxima que eu tenho aqui é a VS Code Icons. Esse daqui você precisa ter um projeto um pouquinho maior para conseguir visualizar. Não que projetos pequenos não vão dar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que as suas pastas e arquivos elas fiquem com os ícones. Tá vendo ali, ó? Então, se eu for ver minhas pastas aqui, ó, elas estão desse jeitinho. Se eu for desabilitar esse cara aqui, Disable, eu tenho que dar o Reload Window, né? Então, F1, Reload Window. Olha lá, acabou saindo aqui aquelas pastas ali certinho, né? Ele não fica com esse tema. Vou colocar de novo aqui, Enable. Então a gente já vai para o projeto, ele já volta. Existem outros tipos de temas, inclusive, né? Se a gente consegue modificar, instalar outros temas aqui, mas no meu caso eu uso o default porque eu prefiro esse daqui, já me acostumei visualmente, consigo encontrar as pastas de uma forma melhor. Então pastas como, por exemplo, a Style, que a gente viu passar ali, né? Quer ver, ó? New Folder, Style. Ela vai ficar desse jeitinho assim. Pastas como o Model, o Halter, Repository, Controller, entre outras, já vão ter uma forma mais fácil para a gente gravar e para a gente conseguir identificar sem necessariamente ter que ler ali o nome da pasta. Deixa eu deletar estes dois caras aqui e vamos continuar. Um outro cara que eu achei recentemente, inclusive, mas que eu gostei bastante, foi esse Markdown All-in-One. Em teoria, ele vai ajudar bastante se você for escrever Markdown, né, arquivo de texto.md. Normalmente, esses readmes da vida aqui, ele vai ajudar a gente a fazer edições, vai fazer sugestões. Aí, óbvio, né? Não precisa ter instalado para conseguir visualizar. Mas você vai ver que usando essa ferramenta vai ficar um pouco mais fácil formatar esse arquivo e entender ali o que você pode usar, como por exemplo, hashtag, que vai ficar um título, ou hashtag vai ficar um subtítulo e assim por diante, né? Essa ferramenta ajuda bastante se você mexe bastante com o arquivo Markdown, com o arquivo .md. Então já vamos para a próxima dica aqui. É o Live Server. Esse carinha aqui, provavelmente se você mexe muito com front-end, você vai ver ele bastante, que é para te ajudar a rodar o seu projeto sem necessariamente ficar subindo um servidor ou algo do tipo. Esse Live Server vai ajudar bastante, tá? Você vai conseguir subir ele de uma única vez, e toda vez que você alterar o seu arquivo, ele vai fazer a alteração para você. Show? Esse cara ele funciona em real time, então eu não tenho como mostrar aqui porque eu não tenho nenhum projeto de front aberto no momento. Um carinha que eu uso muito e eu não consigo viver sem qualquer outro VS Code quando eu vou abrir em qualquer outro computador, a primeira extensão que eu instalo é a Dracula Theme Official, né? Se você está acostumado com o tema do VS Code todo de uma cor, ou então até mesmo um tema claro, provavelmente você já estranhou quando eu abri aqui o meu VS Code, você viu essas cores diferentes, provavelmente. Mas para mim, isto daqui
é o padrão. Eu não consigo mais trabalhar de outra forma. Então, eu já entendi, né, o meu subconsciente já entendeu o que determinadas cores significam nesse Drácula Theme, né? E ele vai justamente fazer isso, tá? Deixa eu desabilitar, e eu não sei se os meus olhos vão gostar, mas esse é o tema normal, e você pode ver que ele muda, não muita coisa, mas ele muda bastante, principalmente se você escolher outro tema, né? Deixa eu colocar ele pro lado aqui, ó. Eu vou habilitar e a gente vai ver no momento ele mudando ali, né? Ó, habilitei, ficou dessa cor. Aqui eu também consigo mudar, né? Ele tem dois tipos de tema, tem o soft e o theme normal. Acredito que é só a cor de fundo que mude, mas eu não tenho tanta certeza, então, enfim. Eu uso sempre esse primeiro ali, que é justamente o que eu consigo visualizar, pelo menos para mim, um pouco melhor as questões, porque eu já meio que decorei visualmente as cores. Beleza? Vamos para o próximo, que é o nosso lindo e maravilhoso Docker. Provavelmente, se você trabalha aí com a questão de DevOps, ou então está fazendo um projeto e outro que envolve essa questão de hospedagem, né, de containerização, você vai usar e vai precisar bastante desse lindão aqui, ó, que é o Docker. Ele vai te ajudar a construir arquivos Dockerfile de uma forma mais simplificada, ele vai te dar dicas sobre o que pode vir ou o que não pode vir, né? Ele é construído pela própria Microsoft, então pode confiar que a ferramenta é boa. E ele também vai ficar esse painelzinho aqui do lado, para mostrar quais containers você tem, quantas imagens você tem e assim por diante. Aqui o meu computador ele está crashado, então eu não tenho nada aqui para mostrar para vocês, mas se eu inicializar o meu Docker, aí ele vai aparecer aqui. Como ele não está inicializado, não aparece. Deixa até, já que eu comentei, vamos subir ele aqui para dar para visualizar esses carinhas aqui. Está inicializando. Tá lá, eu tenho algumas imagens, vamos ver se ele vai atualizar. Atualizou já, ó. Então, aqui os registros ele ainda não pegou, mas enfim, o que importa aqui é as imagens que a gente tem, que são as imagens dos serviços que eu tenho, né? Quando que foi criado, olha só. Dá para ver certinho ali quando foi criado, bonitão. Ele mostra também os containers, que é basicamente a mesma coisa que essa interface do Docker faz. A única diferença é que aqui você vai estar dentro do seu projeto, não vai precisar ficar saindo para cá, tentar caçar qual que é o container, qual que não é. Você já vai conseguir visualizar aqui. Beleza. Vamos para a próxima extensão, que é a CSS Grid. E eu pulei essa Rainbow Brackets, mas depois a gente volta para ela. Vamos lá. CSS Grid Snippets. Esse cara aqui, se você é um desenvolvedor de front e está aprendendo com relação a grid e a flex, eu acho bem interessante usar. Tá? Ele vai fazer algumas sugestões de escritas mais agilizadas para você conseguir criar o seu layout grid. Tá vendo aqui? Ó? Ele vai escrevendo, por exemplo, GCP, e aí ele já pega ali a abreviação e já sabe que ele vai criar, por exemplo, um display ou, enfim, qualquer outra coisa que ele esteja digitando no momento. Então, ele vai agilizar essa questão de escrita. Talvez no começo do entendimento do grid não faça tanto sentido, mas provavelmente aí mais adiante, quando você já vai estar mais avançado, você vai querer escrever mais rápido, ele vai te ajudar bastante, beleza? E o último que falta é o Rainbow Brackets. Esse carinha aqui, ele é muito show, porque ele vai colorir pra gente as nossas aberturas de parênteses, as nossas aberturas de conchetes, chaves e afins, né? Então, se eu for vir aqui no meu projeto, vocês veem que ele está bem coloridinho. Então, este amarelinho aqui, ó, fecha aqui em cima porque ele está amarelo também. Eu não preciso necessariamente acompanhar a linha. Às vezes a gente pega uns projetos e outros que são uma maravilha, que eles vão estar assim, e aí fica um pouco difícil de entender. Mas o primeiro amarelo fecha com o último, o vermelhinho fecha com o vermelhinho, o azul fecha com o azul, o amarelinho fecha com o amarelinho e o vermelho fecha com o vermelho. Dá para entender um pouco melhor com essas cores mais esquematizadas, né? Então, eu vou tirar esse cara da mesma forma que eu fiz com os demais. Deixa eu dar um disable nele aqui. Dei um disable, vou dar um reload window. E ele fica assim, ó, fica até meio apagado, meio estranho. Ainda continuam as cores, sim, ainda continuam, mas no meu ponto de vista elas ficam muito apagadas, meio mortas aqui. Eu não consigo visualizar de uma forma mais tranquila. Se eu for dar um enable, ó, parece que elas acabam se destacando, né? O amarelo, o vermelho ali que eles usam fica mais destacado, né? Até o azulzinho aqui que eles usam fica um pouco melhor na minha perspectiva. Talvez para você não fica melhor, mas não faz mal, né? Usa se quiser, se não quiser, não precisa utilizar. Beleza? Espero ter te ajudado. Fica à vontade para usar
desabilitar, habilitar de novo, ou até procurar e sugerir outras ferramentas aqui para a gente ir testando, né? Outras extensões aqui para a gente ir testando, para ver se cai no gosto. Eu confesso que na época da minha faculdade eu tinha muitas outras ferramentas aqui, porque eu mexia em mais linguagens de programação, como por exemplo Java, como por exemplo C Sharp, entre outras linguagens, e aí essa minha lista de extensões acabou crescendo muito. Mas, como eu nunca fazia backup dessas extensões, eu perdi metade e eu fiquei só com as queridinhas, que são essas daqui, que é o que eu uso, né? Então, eu não consigo viver, vou ser bem sincero, eu não consigo trabalhar, não consigo codar sem essa VS Code Icons, sem a Dracula Theme e sem a Rainbow Brackets. Eu vou dizer até que o restante para mim é dispensável, já que eu sou programador back-end. Mas estas três aqui eu não consigo. Parece que eu não estou trabalhando no meu VS Code, parece que eu estou trabalhando, sei lá, fora de casa. Eu me sinto meio estranho, parece que está errado, mesmo estando certo, sabe? E aí eu prefiro então adicionar sempre essas extensões aqui. Beleza? Para você que está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, se você se interessou pelo código que você viu aqui, ó, saiba que eu ensino no meu curso do Zero API. Não sabe? Dá uma olhadinha aqui nos comentários porque ele vai estar na descrição. Beleza? Até mais. Falou, valeu!